Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o pronunciamento do Lula na televisão, meu amigo, que o Lula falou, marcou, disse que ia fazer e voltou atrás, meu amigo, e peidou. O Lula regou completamente, cara. Aqui, ó, tá aqui, ó, começou o dia que Lula prepara pronunciamento em rede nacional para rebater o Trump, não sei o que lá, e o presidente vai reforçar a soberania brasileira e a aplicação de medidas recíprocas nos Estados Unidos e vai bater não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí alguém deve ter falado para ele que, pô, Lula, o negócio tá ficando feio, cara, tá ficando estranho. Ele depois descartou. Não vai ter pronunciamento, não vamos falar sobre isso, depois eu vou falar qual é o motivo. O motivo é que o Lula arregou, tá? O Lula peidou mesmo. Em vez disso, ele fez um pronunciamento no Jornal Nacional, teve uma entrevista com ele no Jornal Nacional. Mas entrevista não é o mesmo que pronunciamento, né? E o que aconteceu de engraçado é que nessa entrevista ele só bateu mais ainda no Trump, disse que não, que a culpa não é dele, que a culpa é do Bolsonaro. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Karl Marx libertário, Nosferatu demoniocrático e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, olha só, o ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Lula não sabe o que fazer. Eles claramente não esperavam essa reação da Casa Branca, não achavam que o Trump ia fazer isso. E aí que vem a grande dúvida minha, né? Porque a verdade é a seguinte, veja, o pessoal do governo brasileiro tem informações na Casa Branca, porque por mais que o governo Trump seja bem organizado e coisa e tal, sempre tem o amigo do amigo do amigo, o cara que está ligado ao Trump, ele sempre tem uma vozinha escutando. Esse pessoal tem, cara. Ainda mais por quê? Porque a Casa Branca tem um monte de gente que trabalha na Casa Branca que são pessoas que independem do presidente, que estão lá, que trabalham ali, então sabem o que está acontecendo ali e certamente informam os democratas. Então o governo Lula estava tranquilo, ele achava que isso não ia acontecer. O que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, embora lógico, tenha todo o fator do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, a pressão deles lá, isso sem dúvida alguma foi muito importante, coisa e tal, mas o que eu acho que pegou foi, como eu falei para vocês, teve alguma coisa que mudou ali na sexta-feira, quando teve aquele negócio do BRICS, que o Trump falou do pronunciamento de 10% publicou no Trump Social 10% de tarifa para quem se ligar com o BRICS e não sei o que lá. Alguma coisa mudou ali, o Trump teve alguma informação de alguém nessa história, né? E aí isso que motivou a coisa toda. Então a impressão que eu tenho nesse caso todo é tanta barata tonta, o governo está tão sem saber o que fazer, que no final das contas foi pego de surpresa. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Essa decisão do Trump foi tomada de sexta-feira para cá. Assim, de novo, já tinha o trabalho para fazer, mas a coisa iria pela lei Magnitsky, iria fazer todo o processo lá com calma, não ia ser uma coisa urgente, coisa e tal. Só que, de repente, o Trump decidiu fazer já com o Brasil motivado por alguma coisa que aconteceu na reunião dos BRICS. Eu não acho que tenha sido alguma coisa pública, tá? Muita gente tem falado que não, porque o Lula falou não sei o que lá e coisa e tal, e reclamou dos Estados Unidos. Eu não acho que é isso, eu acho que é mais profundo. Alguma coisa aconteceu, alguma negociação foi feita nos BRICS que deixou o pessoal dos Estados Unidos chateado. Da mesma forma, os Estados Unidos sabem o que aconteceu. Embora a cerimônia dos BRICS esse ano tenha sido toda redigida, tá? Ela não foi, a gente não teve acesso a todo o stream de vídeo da reunião dos BRICS, né? Então, só teve acesso a alguns pedaços, alguns pronunciamentos e coisa e tal. Mas qualquer coisa que tenha sido discutida ali, evidentemente que os Estados Unidos ficou sabendo. É lógico que eles têm gente para ouvir essas coisas, né? Então, o que aconteceu? Alguma coisa na reunião dos BRICS, está mais do que claro que foi isso, enfureceu o Trump e ele resolveu agir rapidamente sobre o Lula. E o que eu acho que aconteceu foi isso. Justamente ele está vendo que o Brasil está indo para o lado da Venezuela. E eu não duvido disso, eu não descarto isso não. Desde o início eu estou vendo esse problema que a gente está no fio da água ali, na decisão, no ponto de decisão, se vai para um lado ou para o outro, né? Que o Lula prepara pronunciamento em rede nacional para rebater Trump, ia ser hoje à noite, 8h30 da noite iam fazer o pronunciamento. Eu até fiquei esperando aqui, porque eu falei, pô, quero ouvir o pronunciamento para fazer o vídeo falando sobre o pronunciamento. Não teve pronunciamento, estavam falando aqui, um monte de canais falou que
Lula deve fazer pronunciamento à nação após taxação do Trump a pedido de Bolsonaro. E isso é um ponto importante. A esquerda quer muito insistir que a culpa é do Bolsonaro nessa história, né? Mas não tá fácil de colar isso não. Como eu falei para vocês, eles estão dizendo que não, que as pesquisas mostram que na rede social teve isso. Eu não vi nenhuma pesquisa que realmente me convencesse não, né? Aí o Lula desistiu. Lula descarta pronunciamento na TV sobre tarifaço, saiba o motivo, diz o Igor Gardelli. Aí você vem aqui abaixo, aqui ó. Palácio do Planalto descarta, pelo menos por hora, um pronunciamento do Lula em cadeia nacional de TV sobre o tarifaço imposto ao Brasil pelo Trump. A coluna, o Sidônio Palmeira, disse que o pronunciamento sequer está sendo avaliado no momento. Ué, mas é estranho, será que o pessoal da CNN deu barrigada aqui? A Fórum deu barrigada? Não, eu acho que estava sendo produzido sim, é que eles desistiram. Na avaliação de assessores de Lula, o momento não seria propício para um pronunciamento, pois poderia passar a impressão que o petista quer usar o episódio para se beneficiar politicamente. Caramba, bicho, que desculpa esfarrapada. A questão toda é a seguinte, o Lula já percebeu que fez merda. Quando o Trump deu aquela primeira mensagem falando que ia dar 10% de tarifa nos BRICS, e o Lula imediatamente respondeu falando que não, que o Trump tem que se virar com ele lá, que não vai fazer nada aqui, que a gente é um país soberano e não sei o que lá, e vamos decidir, e a gente é nós mesmo, não sei o que lá. Isso daí certamente pode ter piorado a situação. De novo, eu não acho que foi isso, tá? Eu não acho que o motivo central da coisa tenha sido algo que foi falado publicamente. Mas certamente contribuiu com a história, certamente fez o Trump mudar de ideia e fazer isso daí. De novo, essa decisão do Trump foi rápida. O governo Lula foi pegado com a calça riada, eles não sabiam que isso ia acontecer. Claramente está todo mundo desesperado e não sabe o que fazer. E toda essa coisa que eles estão dizendo de dizer que a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal, é desespero deles, eles sabem que não é culpa do Bolsonaro coisa nenhuma, né? Aqui, ó, integrantes do Planalto avisam que até agora o governo tem dominado a narrativa sobre o tarifaço do Trump. Tá escrito Trumpo aqui, ó. O Trumpo. O Trumpo, segundo o Igor Gardelli, escreveu rápido a coluna dele, hein? O estagiário do Igor Gardelli vai ter que prestar conta aqui, né? Por isso seria inteligente não dar margem para ataques por parte do bolsonarismo. Nós estamos ganhando a guerra, não vamos dar margem para ataque pelo bolsonarismo. Cara, que lorota, estão ganhando coisa nenhuma. Tá todo mundo vendo que a culpa dessa coisa é do Lula mesmo e não tem esse negócio de botar a culpa em Bolsonaro, né? Mas enfim. Agora, isso aqui eu concordo, tá? Auxiliares de Lula defendem que o governo haja com cautela em relação ao tarifaço por se tratar de uma medida sensível, que tem potencial para afetar setores importantes da economia brasileira. Nisso daqui eu concordo, realmente, só que o Lula deveria ter seguido isso daqui desde o início. Quando o Trump falou lá do 10%, o Lula continuou querendo cantar de macho lá nos BRICS, não porque aqui nos BRICS eu sou o galo do galinheiro aqui, que eu vou impregnar as galinhas todas aqui do BRICS e tem que cantar de macho e não sei o que lá. Pode ter piorado a situação, né? Aqui, ó, o Lula respondeu, no final das contas, a resposta do Lula ficou só essa daqui mesmo, né? Olha a declaração do Lula aqui. À luz da declaração pública do presidente Trump na mídia social, é importante anotar o seguinte: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e não vai aceitar nenhuma forma de tutelagem, né? É o que eu falo para vocês. Se você precisa dizer que é soberano, é porque não é tão soberano assim, né? Os procedimentos judiciais contra aqueles responsáveis por planejar um golpe de Estado cabem apenas à jurisdição brasileira, não estão sujeitas a interferência e ameaça que possam comprometer a independência das instituições nacionais. Ô Lula, claramente está havendo uma perseguição ao Bolsonaro. Todo mundo está vendo que está sendo perseguição ao Bolsonaro essa coisa. Não adianta você falar, golpe de Estado, golpe de Estado. Não tem evidência de nada. Vocês fabricaram esse caso, evidentemente, né? E no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdo de ódio, racismo, não sei o que lá, contra direitos humanos e liberdade democrática. Lula, a sociedade brasileira não, tá? Você e o STF apenas, porque nem o Congresso embarcou nessa censura das redes sociais de vocês. Só você mesmo e o STF que querem fazer essa censura. Aí ele fala mais um monte de besteira aqui, ele diz que não, que o Brasil tem superávit comercial com o Brasil, com os Estados Unidos, né? Quer dizer, ao contrário, que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, e beleza, né? Enfim, não falou nada aqui, no final das contas não falou nada. Segundo o Bernardo Melo Franco, o Planalto quer esfriar a crise com Trump e esperar até agosto para avaliar a retaliação. Não sabem o que fazer. A verdade é essa, eles não sabem o que fazer. Estão batendo cabeça.
acham que vão ganhar apoio pelo que aconteceu lá no Canadá, estão enganados. Pode até ganhar algum apoio agora, mas vai ser coisa muito pontual, muito pequena e só agora, não vai se refletir em 2026, né? No final das contas, ficaram sem pronunciamento nenhum. O Lula não sabe o que fazer, esse é o recado que ele passou aqui, não sabe o que responder ao Trump, né? Mas não ficou totalmente sem nada, tá? Teve duas coisas. Primeiro, teve uma entrevista com a Record, em que mais uma vez ele chorou as pitangas toda, disse um monte de besteira, que nós estamos comprometidos com os BRICS e não sei o que lá. E se a preocupação do Trump é realmente algum acordo que está sendo costurado pelos BRICS, então, meu amigo, você pode ter certeza que essa entrevista dele vai piorar a situação ainda mais com o Trump, né? No mesma linha foi a entrevista dele no Jornal Nacional. Ele fez uma entrevista no Jornal Nacional agora, que saiu agora há pouco no ar. Nessa entrevista, não tem nada de muito relevante aqui, mais uma vez o choro, mas olha só esse trechinho que eu vou destacar para vocês aqui. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive... Pois é, como você vê, o Lula dobrou a aposta, né? Ou seja, a moça perguntou para ele sobre a questão dos BRICS. Não foi você, Lula, que causou esse problema todo lá nos BRICS e coisa e tal, com as declarações dos BRICS, né? Pois é, para você ver aquilo que eu falo para vocês, o Lula está tentando tirar o corpo fora, mas não vai ser fácil de tirar o corpo fora, não. Embora o Bolsonaro seja mencionado, não é necessariamente com ele, né? Ou seja, mais uma vez você vê aqui que o Lula não sabe o que fazer, eles não têm um planejamento para o que está acontecendo. Esse é o grande ponto no final das contas. Além do Lula, o pessoal do STF não estava querendo responder não, mas o Gilmar Mendes decidiu abrir o bico, decidiu passar recibo. Olha como é que o Gilmar Mendes passou recibo de que realmente ele está incomodado com esse ataque do Trump. O Gilmar Mendes sabe que tem problema para ele, né? Aqui, ó. As decisões judiciais e a confrontação de direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito são inerentemente responsivas aos riscos factuais de violação da ordem jurídica. Em nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade restrita das redes sociais. Que golpe foi esse, Gilmar Mendes? Onde é que você viu esse golpe? Só na cabeça de vocês que teve golpe aqui. Ah, teve uma manifestação violenta no 8 de janeiro? Sim, teve uma manifestação violenta no 8 de janeiro. Muito ruim, de que eu critiquei muito, inclusive, no dia que aconteceu. Mas só na cabeça de vocês que aquilo foi uma tentativa de golpe, né? Que teria a possibilidade de ter um golpe ali. É lógico que tinha gente ali querendo golpe, tinha pessoas que queriam golpe ali. Infelizmente, eu concordo com você. Daí, a fazer alguma coisa, ter capacidade de fazer golpe, e mais do que isso, ter ligação com o Bolsonaro, isso só na cabeça de vocês, né? Aqui, ó. Nenhum outro parlamento nacional presenciou atônito uma campanha colossal de desinformação perpetrada por empresas de tecnologia que, com expedientes de mentiras e narrativas alarmistas, sabotaram o debate monocrático sobre marcos regulatórios. Ele, de novo, ele dizendo que foram as big techs que impediram a passagem do marco da lei da PL das fake news.
olha como é que esse pessoal tá dolorido. Cara, isso daqui é uma declaração de que ele sentiu, cara. Porque não era pro STF falar. Aliás, o próprio Barroso falou que não era para falar nada, que era para a discussão ficar política. O Gilmar Mendes não se conteve, passou recibo no final das contas, né? Ou seja, no final, isso aqui só mostra aquilo que eu venho falando para vocês. O governo não sabe o que fazer, não sabe o que fazer com isso. Nem o governo, nem o STF estão desesperados. Curiosamente, quem respondeu melhor nessa história foi o Bolsonaro. Aqui, o Bolsonaro deu uma nota aqui, nota do ex-presidente Bolsonaro. Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo meu claro respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. Se posicionou do lado certo, é isso mesmo que tem que fazer, não tem como ficar com meias palavras. A medida é resultado direto do afastamento do Brasil de seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido no meu governo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, foi culpa do Lula no BRICS. E ele está certo. A gente sabe que foi isso. Foi aquela reunião dos BRICS. Alguma coisa que teve ali. Não acho que foi coisa pública, não acho que foi o Lula falando alguma coisa. Foi alguma comunicação que o Trump ficou sabendo que estava sendo agitado ali que gerou esse problema. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim, é contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. Aí ele respondeu aqui, é o pessoal que quer que ele peça para o Trump diminuir tarifa. Não vai ter isso não. Por quê? Porque não sou só eu. Não sou eu nessa história. O Trump usou o meu nome, mas o caso vem lá dos BRICS, né? E tem mais um monte de pessoas, de brasileiros aqui envolvidos nessa história. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem do Trump na defesa desses princípios. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, a censura, a perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, não há mais espaço para omissões. Aqui é o recado que o Trump está dando para a galera da isentosfera, que nesse momento está muito chateada. Ai, que Bolsonaro acabou com o nosso sonho de não ter, de o Lula estar fraco nas eleições do ano que vem, o Bolsonaro impedido de concorrer, a gente queria a terceira via, o Bolsonaro que estragou tudo. Esse pessoal é melhor começar a prestar atenção, porque se não começar a agir agora, a gente vai virar uma Venezuela antes de 2026. Peço aos poderes que ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil. Ele não falou aqui, mas eu já falei para vocês qual é a lógica disso daqui. Basta o projeto da anistia, que já está no Congresso, que já tem votos para ser votado em sua versão mais ampla, que anistia todo mundo, e o pessoal, aí o Lula reclama, o STF reclama também, mas deixa passar isso daí e pronto, voltamos à normalidade institucional, e o Brasil pode seguir em frente e pode até negociar com o Trump. A saída está dada.